Quando vocês virem a minha tela, só me dão um sinal, por favor. Tá lá. Já está aparecendo? Sim. Tá, eu vou apresentar aqui. Então, aí eu fico nas mãos de vocês. A hora que é para começar, vocês, por gentileza, me avisem. Oi, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, acho que sim, estou te ouvindo. Você consegue me escutar, Cristiano? Sim, não, agora eu consigo ouvir. Tá, também sua apresentação já está em tela. Eu estou conferindo ali se a nosso vídeo já tá lá. Está todo mundo nos vendo já. Então, boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo Facebook do IFSC Campus Gaspar, né? Vamos iniciar a segunda palestra dessa noite da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos ter nessa segunda palestra, então, o Cristiano Roberto Franco, que vai falar sobre chatbots e o jogo da imitação. O Cristiano é pai em tempo integral, é professor, desenvolvedor e motociclista nas horas vagas. Atua como docente no ensino superior desde 2004, lecionando disciplinas relacionadas às áreas de programação e inteligência artificial. É graduado em Ciências da Computação, com mestrado em Computação Aplicada, já desenvolveu projetos de software para diversas empresas da região, entre elas Cetil, GovBR e Senior Sistemas. Atualmente é Product Owner de Inteligência Artificial e Chatbots na companhia Ering. Apaixonado por programação e tecnologia, acredita que compartilhar conhecimento é a melhor forma para aprender cada vez mais. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença do Cristiano aqui conosco, agradecer por você aceitar nosso convite e vir falar um pouquinho aqui conosco, né? Alunos, servidores do IFSC Campus Gaspar e também alunos servidores do IF Goiano, que podem estar nos assistindo, e todos os convidados aqui da nossa região. Passo a palavra para o Cristiano, então, Cristiano, e deixo aqui com você. Então, obrigado, professora. Realmente é um prazer ter a oportunidade de vir aqui falar com o pessoal. Como a professora falou ali na apresentação, eu trabalhei como docente por muitos anos. No momento, eu não estou lecionando em graduação, tenho algumas disciplinas em pós, mas realmente eu sinto falta desse contato com os alunos e sempre que me convidam para falar um pouco sobre tecnologia, eu aceito com muito prazer, assim, fico bem feliz de poder contribuir. Mas, então, falando sobre o que a gente vai falar hoje, né? No momento eu trabalho como Product Owner, dono de produto de inteligência artificial e chatbot na companhia Ering. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência nessa área de chatbots e de inteligência artificial. Eu só vou desligar o meu WhatsApp aqui, desculpem, senão ele vai ficar apitando durante a palestra. Maravilha. Bom, a professora já fez uma introdução, então, rapidamente, né, eu sou bacharel em Ciências da Computação pela FURB, especialista em desenvolvimento web pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação, eu fiz um mestrado na Univale, na área de inteligência artificial, e mais recentemente, em 2019, eu fiz uma pós-graduação na área de ciência de dados, ali na Fiesc, em Florianópolis, né. Vou falar um pouquinho sobre o meu histórico profissional. Já mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com tecnologia da informação. Já trabalhei em startup, já tive startup, não deu certo, né? Estou aqui fazendo outras atividades, mas o aprendizado ficou. Já lecionei em universidade, já trabalhei como desenvolvedor em universidade, já trabalhei em indústria de software, várias empresas aqui da região, já fiz freelance para empresa de fora do Brasil, já fiz freelance para empresa aqui do Brasil, trabalhei 4 anos na área de pesquisa dentro da Senior Sistemas, trabalhando bastante com inteligência artificial. Mais recentemente, né, o que eu estou fazendo agora, eu estou trabalhando na área de varejo, ou seja, se a Ering é uma empresa que trabalha basicamente com isso, né, com varejo, então eu estou inserido dentro desse contexto.
Essa apresentação aqui a professora Daniela depois vai compartilhar com vocês, mas quem quiser saber com mais detalhes a respeito do meu histórico profissional, da minha formação acadêmica, pode entrar lá no LinkedIn e pesquisar se tiver interesse. E se alguém quiser, eu não sou um usuário muito ativo do Twitter, né? Eu sou mais um consumidor do Twitter do que um fornecedor de conteúdo para o Twitter, mas de vez em quando eu falo algumas coisas lá, escrevo algumas coisas sobre tecnologia. Então, se quiserem me seguir, fica o convite. Bom, então, falando um pouquinho sobre o conteúdo de hoje, né? A ideia é falar um pouquinho sobre o histórico, de onde surgiram os chatbots, qual foi a motivação por trás da criação desses chatbots e o motivo de hoje em dia você ter boa parte das empresas, né, já estão pensando nisso, se já não colocaram um bot como atendente, né? E aí outra coisa também que é importante a gente destacar, eu vou falar ao longo da palestra, é que nem todo chatbot é aquele chatbot que você vê funcionando ali na tela, que você conversa com ele, ele tenta entender o que você fala. A gente tem chatbot em outros canais, por exemplo, nós estamos implantando ali na Ering um chatbot na URA, que é aquele, diz que 1 para falar sobre, sei lá, devolução, diz que 2 para falar sobre atraso de entrega, diz que 2 para, enfim, esse tipo de coisa. A gente vai colocar uma inteligência artificial ali atrás e a ideia realmente é que ela se comporte da mesma forma que o chatbot que a gente tem no site. Isso é uma tendência cada vez maior, né? Cada vez mais as empresas elas estão tentando automatizar esse atendimento nível 0, porque existem coisas que realmente o chatbot no momento, com a tecnologia que a gente dispõe atualmente, ele não vai conseguir atender. Mas as perguntas mais básicas, aquela coisa estilo FAQ, né, que você já tem no site, mas às vezes a pessoa está com preguiça de ir lá e pesquisar, isso aí o chatbot atende muito bem, representa uma economia, representa um aumento de produtividade muito grande para as empresas, né? Então, eu dividi a palestra em alguns momentos, assim, um momento introdutório, onde surgiu os principais paradigmas de construção de chatbot que nós temos hoje em dia, o que tem de vanguarda em tecnologia e as coisas que o mercado realmente utiliza, né? Porque como praticamente toda a área de tecnologia da informação e de tecnologia em geral, né, existe o que a gente chama de vanguarda, né, de cutting edge, ou seja, aquilo que está mais avançado. E esse tipo de tecnologia, que ela geralmente é limitada a universidades, centros de pesquisa e esse tipo de coisa, ela leva alguns anos para vir para o mercado e para virar padrão, né, para o pessoal começar a utilizar efetivamente. Então, vocês vão entender também que em chatbots isso não é muito diferente, não, tá? Bom, então, por que eu chamei a palestra de o jogo da imitação, né? A minha formação é em ciências da computação, né, e o pessoal considera o Alan Turing o pai da computação. Então, existe um teste, que é um teste que, na época dele, Alan Turing era um matemático britânico que teve uma contribuição essencial para a computação, no geral, e ele contribuiu muito também com os aliados na Segunda Guerra, trabalhou com criptografia, trabalhou para descriptografar as mensagens alemãs feitas naquela máquina Enigma. Tem vários filmes que você consegue encontrar. Mas o Turing, ele é bastante famoso por uma coisa que ele disse. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, para a gente saber se um computador ele é inteligente, porque existe sempre aquela questão, né? A inteligência artificial é inteligente, um computador ele é inteligente realmente? Então Turing, na época dele, lá 1940, 1930 e pouco, ele dizia, olha, para um computador ser considerado inteligente, ele tem que conseguir enganar uma outra pessoa. Então, a isso se chamou o teste de Turing. Obviamente, vocês não precisam ler isso aqui tudo, né? É só uma referência que eu peguei da Wikipedia, mas essa fotinho dele aqui à direita. E o que era o teste de Turing? Basicamente, é o seguinte, você tem aqui um computador e aqui uma pessoa. E aqui você tem uma segunda pessoa, aqui embaixo, na parte de baixo aqui da tela. Deixa eu sair essa telinha aqui, eu estou tentando ocultá-la. Não. Tirar o apontador, beleza. Não.
Aqui. Então, aqui na parte de baixo da tela, a gente tem uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. Então, o Alan Turing disse o seguinte, olha, se o C, que é um ser humano, conversar com A e conversar com B, e durante um tempo essa pessoa ela foi enganada pelo A, que é o computador, e o computador conseguisse passar por um ser humano, então a gente pode dizer que esse computador ele é inteligente. Isso foi o que ele disse, não quer dizer que é verdade, mas é uma das teorias que ele postulou na época, né? Existem várias objeções a essa teoria, se você procurar ali no Google objeções ao teste de Turing, ou a teoria de Turing, você vai ver várias coisas. Mas, enfim, foi o que ele colocou lá na época, né? Isso virou uma espécie de paradigma, tanto que virou um filme, se você procurar. Antigamente, até uns meses atrás, estava no Netflix, tá? Mas eu não sei onde é que você vai achar. Isso virou um filme, O Jogo da Imitação, com o carinha aqui do lado, deixa eu ligar o apontador de novo. Esse carinha aqui que é o Doutor Estranho lá dos Vingadores, né? E essa menina aqui que é esqueci o nome dela. A menina lá do Stranger Things, se eu não estou enganado. Mas enfim, esse filme aqui ele fala um pouquinho, ele conta mais a história do Alan Turing como matemático que trabalhou com criptografia, né? Mas o que deixou ele realmente famoso foi essa história do jogo da imitação, de você tentar descobrir se o computador é inteligente ou não, fazendo ele se passar por um ser humano. E isso realmente teve um impacto muito grande na área de computação, tanto que existe um prêmio, né, o Leibniz Prize. É uma competição anual de inteligência artificial, aonde as pessoas constroem chatbots e a ideia realmente é passar no teste de Turing. A ideia é você colocar nessa competição, o Cristiano criou um chatbot, a professora Daniela criou outro chatbot, enfim, você tem lá o seu chatbot, vocês colocam ele lá, e o chatbot que conseguir melhor se passar por um ser humano, ele ganha esse prêmio. Se eu não estou enganado, o prêmio é $100 mil. Se você entrar no site ali, você vai entender. Nos últimos 5 anos, foi um chatbot só que ganhou, assim, é uma competição que realmente eles pegaram o jeito. Se você entrar e clicar no link, você vai ver tudo isso. Mas então foi dali que veio o termo chatbot, né? Chatbot de chatterbot, ou seja, robô que conversa, certo? Mas isso é mais para dar um conceito, um contexto, desculpem, para vocês. Mas por que a gente vê os chatbots, o uso de chatbot crescendo, o uso de interfaces por voz crescendo, né? Basicamente porque cada vez mais a gente está desenvolvendo interfaces naturais. O que é uma interface natural? Uma interface natural é aquela interface que você interage com ela praticamente sem perceber que ela existe. Então, por exemplo, eu gosto muito dessas coisas, né? Então, aqui em casa eu tenho um Google Home e eu tenho uma Alexa também, eu converso, minhas filhas conversam com eles, a gente pede coisas para eles, né? Então, é uma interface que você só conversa, né? Você diz assim, sei lá, Alexa, sete um alarme para daqui 20 minutos. E ela coloca o alarme para daqui a 20 minutos, você não precisa ir lá no celular, pegar o alarme, ou um timer de 20 minutos e tal, e colocar, você só fala e ela faz. Ou então assim, Alexa, qual é a previsão do tempo para hoje? E a Alexa vai lá e te diz a previsão do tempo. Então, Alexa, adicione, sei lá, uma dúzia de ovos à minha lista de compras. Você consegue interagir com os programas, com os softwares, cada vez de uma forma mais natural, tá? Então, uma interface natural é como se fosse uma interface invisível. E o chatbot, ele também entra nesse sentido, né? Então, por exemplo, se você quiser na Hering saber o status do seu pedido, o Cristiano foi lá e comprou, sei lá, uma camiseta, e aí daqui a 3 dias eu quero ver em que ponto da entrega que está essa camiseta, eu vou lá no chatbot e eu digo assim, status do pedido, ou então eu clico um botão e ele coloca o meu número do pedido, ou então, se eu não souber, só pelo meu CPF ele vai encontrar, e aí ele vai dizer, olha, o seu pedido está em trânsito, a previsão de entrega é para dia, sei lá, dia 22/10. Né? Então, é mais fácil do que você ir lá no site, fazer um login, entrar lá, clicar no menu, meus pedidos, pedido tal, previsão de entrega. Né? Então, você simplesmente conversa com um robozinho que vai te dar essa informação. Então, os chatbots, mesmo que não sejam por voz, a ideia deles realmente é fazer com que a gente consiga interagir com os softwares de uma forma mais natural, de uma forma transparente. A interface ideal é aquela interface que você não percebe que ela existe, né? Então, perceba que, por exemplo, quando você pega um aplicativo que é ruim de usar,
Quando um aplicativo é ruim de usar, você percebe muito a interface, né? Meu Deus, onde é que eu clico? Onde é que eu vou? Clico aqui, clico lá. Você sobe, desce e não acha as coisas. Então, a interface, ela vira um obstáculo no teu caminho. A gente está cada vez mais tentando fazer a interface virar uma coisa invisível. Ela não existe. O computador vira parte, o software vira parte da tua rotina, sem você perceber que ele está lá. Então, aqui falando um pouco mais, né? Você tem a Alexa, você tem o Google Home, você tem até o clonezinho da Xiaomi, que tem uma inteligência artificial deles, você pode falar com a Siri, você pode falar com a Bixby, no caso da Samsung. Eu tenho um colega que ele tem aquele carro da Volkswagen, o Virtus, e aí é bem legal, assim, você consegue só por voz fazer ele mandar uma mensagem no WhatsApp. Quando você conecta o carro no Bluetooth do celular, aliás, o celular no Bluetooth do carro, e aí os dois começam a interagir, né? Tudo que está na tela do celular é espelhado para a tela do painel do carro, e você pode dizer o seguinte, eu quero enviar uma mensagem de WhatsApp para o Diogo. E aí ele vai aparecer a interface, você vai digitar a mensagem, ele vai fazer um speech to text e vai enviar essa mensagem lá para o Diogo, sem você encostar na tela, você faz isso tudo com o som da voz. Até porque, né, quando você encosta na tela e você está dirigindo, você perde parte da atenção. Então, é mais um exemplo aqui de interfaces naturais chegando para ajudar a gente. Então, já que eu estou falando de chatbots, né, qual é a melhor maneira de você ver a popularidade de qualquer coisa? É você ir ao Google, né? Então, eu fiz uma palestra parecida faz uns 2 anos atrás, e hoje a gente tem 8 milhões e 90 mil resultados. Na época, eu tinha um pouco mais de 3 milhões, né? Então, a gente consegue perceber que existe uma demanda muito grande por chatbots, e o pessoal realmente está começando a perceber o valor deles e o valor de colocar eles para resolver parte do teu problema, para ajudar o teu consumidor no fluxo de compra ou no fluxo de encontrar um produto. Enfim, o ideal é você conseguir encaixar um chatbot aonde ele faz sentido, né? Também já vi iniciativas de chatbots frustradas, porque a expectativa é muito alta, né? Não é uma coisa mágica, ele não aprende sozinho. Se alguém falar para você que chatbot aprende sozinho, é mentira, tá? É mentira, isso não é verdade. Ele aprende sim, mas sozinho não. Você precisa ensinar, você precisa treinar, você precisa ter muito carinho com ele, vou chamar assim, né? Para que ele vire um chatbot inteligente. Eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de treinamento com vocês mais para frente, tá? Então, falando um pouquinho sobre abordagens para a criação de chatbot, né? Embora existam muitos chatbots por aí no mercado, né? Dá para a gente ter uma noção com base nesse número aqui. Existem basicamente 2 abordagens, tá? A primeira abordagem é uma abordagem de recuperação da informação. Então, como é que ela funciona? Ela funciona baseada fortemente no PLN. O que é PLN? Me fugiu o P, mas é processamento, desculpem. É processamento de linguagem natural. É uma área da inteligência artificial. Então, o que essa área da inteligência artificial ela busca fazer? Ela busca traduzir uma frase que você falou ou um texto que você colocou lá, ela divide essa frase ou esse texto em entidades e intenções. E daí ela tenta entender o que você está falando. Então, por exemplo, vamos dizer que você chegue lá no bot da Hering e você diga assim, eu quero saber se existe alguma promoção. Então, o que vai acontecer? O processamento de linguagem natural vai pegar aquele texto, eu quero saber se existe alguma promoção, vai transformar aquilo em intenções e entidades e vai tentar bater com as intenções e entidades que você já tem cadastradas, perfeito? Então, se eu tiver uma intenção é como se fosse uma vontade no meu caso aqui do consumidor, é uma vontade de quem está usando o chatbot. Então, assim, promoção, quero saber sobre promoção, é uma intenção. Eu quero saber o status do meu pedido, é outra promoção. Eu tenho um vale crédito, como eu uso um vale crédito, é outra intenção. Então, são vontades, são desejos do consumidor lá dentro da árvore de conhecimento
do chatbot, e aí basicamente o que a gente faz é buscar dentro dessa árvore se existe uma intenção ou uma entidade com aquele conteúdo. Se existir uma intenção ou uma entidade com aquele conteúdo, você consegue fazer um match dentro da árvore e aí você dá uma resposta adequada para o consumidor ou para, enfim, para quem está utilizando, né? A questão toda é o seguinte, é que essas intenções e entidades é você que coloca dentro da árvore de conhecimento do chatbot. Então, por exemplo, na Ering hoje a gente tem uma árvore que tem mais de 400 intenções. Então, são 400 assuntos, 400 vontades do consumidor que a gente consegue reter no chatbot. E por que é interessante reter isso no chatbot? Porque se o que não é retido no chatbot, o consumidor ou vai para o 0800, né, e vai cair em um ser humano, que podia estar atendendo alguém com uma dúvida mais complexa, porque, de novo, né, o chatbot não consegue atender a todos, o chatbot consegue atender dúvidas mais básicas. Então, a ideia de retê-lo é fazer com que o chatbot consiga responder as questões que ele é capaz de responder, certo? Porque tem coisas complexas que realmente o consumidor vai precisar de um ser humano. Então, olha, o produto que vocês mandaram para mim veio na cor errada, como é que eu faço? Então, a gente consegue atender ele num nível mais básico, mas assim, quando ele quiser fazer uma troca, ele vai ter que falar com um atendente nosso, né? Ele pode fazer todo o procedimento pelo site, mas assim, pela nossa experiência, mais de 80% dos consumidores preferem fazer essa troca pelo site. Desculpa, pelo chatbot, tá? Então, esse modelo, ele funciona basicamente como uma árvore aqui, né? Então, você constrói dentro do chatbot uma árvore de conhecimento, e aí você diz para que caminho ele vai. Então, por exemplo, aqui, né? Isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet, é uma árvore de conhecimento para você comprar flores, né? Então, aqui isso está em inglês, né? Olá, você gostaria de comprar um buquê? Sim, ok. O que você gostaria de compor esse buquê você mesmo? Ou seja, você quer customizar, né, construir ele? Sim ou não? E aí, dependendo do que você responder, você vai entrando aqui e você vai colocando o caminho da conversa. No caso do nosso chatbot, é basicamente a mesma coisa, só que a gente não vende flores, né? A gente trabalha com varejo de roupas e a ideia realmente é que a gente consiga colocar o máximo de conteúdo suficiente referente a isso. Então, a nossa árvorezinha aqui, ela consegue tratar em torno de 400 assuntos. O problema é que esses 400 assuntos, eles são colocados por a gente, pela gente. Isso é um ser humano que vai lá e coloca esse conhecimento lá. A gente não consegue trabalhar isso de forma automática. Desculpem, o Google Chat está pitando aqui também, eu não posso ficar online, que o pessoal acha que eu estou trabalhando e começa a me chamar. Desculpem, mas enfim, e qual é o trabalho pesado no chatbot? É você realmente ir lá e ver o que está funcionando e o que não está, porque às vezes você acha que muita gente vai perguntar alguma coisa e não, ninguém pergunta nada, né? Por exemplo, na época, quando começou a pandemia, obviamente as nossas entregas atrasaram, então existia um conjunto lá de conteúdo que para dizer o seguinte, meu pedido está atrasado, por quê? Olha, o seu pedido está atrasado, porque com o Covid, né, a gente teve um problema com os colaboradores, que a boa parte das lojas e dos centros de distribuições ficaram fechados durante o período, blá, blá, blá. Então, a gente começou a colocar conteúdo lá sobre atraso relacionado à Covid. E agora a gente desativou, faz uns 2 meses já, né, quando as coisas, eu vou dizer, ficaram menos graves, assim, né, a gente conseguiu já abrir alguns centros de distribuição e algumas pessoas já começaram a voltar para a indústria. Então, o conteúdo do chatbot, ele é muito vivo, você precisa alimentar ele constantemente. Nós temos um time lá que o trabalho é só esse, o trabalho é ir lá, ver o que as pessoas estão perguntando, ver o que o bot está respondendo e tentar melhorar esse conteúdo todos os dias. Então, o trabalho dessa pessoa é basicamente esse, é ficar ali alimentando o chatbot, né? Mas poxa, então é chato, é só uma árvore de conhecimento? Não, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem da arquitetura de um sistema aqui de chatbot que eu desenvolvi na época que eu trabalhava na Senior, né? Tem o loginho deles aqui, não tem problema, né? Enfim. Como é que funciona essa arquitetura? O ser humano vai lá, a pessoa, esse chatbot aqui, dentro da Sender, ele funcionava para RH, tá? Então, você conseguia marcar férias, você conseguia pegar sua folha de pagamento, você conseguia fazer perguntas referentes a saldo de férias, a salário,
você conseguia, enfim, diversas interações com os sistemas, com os aplicativos da Senior, você conseguia falar com o chatbot, além de, obviamente, né, tirar dúvidas, né. Então, como é que ele funcionava, né? Você fazia uma pergunta, uma arquitetura, pessoal de tecnologia ali, né? No back-end, a gente tinha tudo isso rodando na cloud da IBM. A gente tinha Angular, com banco de dados em Node, e aí, na época, né, chamava de Watson Conversation. O motor de chatbot que eu usava lá na Senior era o Watson, e o motor de chatbot, um dos motores que a gente usa lá na Ering, hoje também é o Watson, que é da IBM, né? Então, nós tínhamos o Conversation, que é o motor de NLP, de processamento de linguagem natural. Ele interagia com outros sistemas ali dentro lá do próprio Watson. Por exemplo, esse Discovery Service é um serviço que permite você consultar dentro de PDF. Então, parte desse treinamento do chatbot, a gente conseguia automatizar. Você poderia colocar um PDF lá dentro com conteúdo e ele, através de indexação, ele ia conseguir encontrar se fizesse uma pergunta sobre aquele conteúdo, né? Mas a precisão, embora fosse alta, a precisão sempre era melhor quando o ser humano colocasse o conteúdo. Então, a arquitetura da nossa aplicação era essa aqui, e no final ele pesquisava a API de serviços da Senior para pegar o Lerite, para pegar saldo de férias, para pegar feedback no sentido assim de, um seu líder foi lá e deu um feedback. Na Senior a gente tinha feedbacks a cada 3, 4 meses. Então, para você ver o seu feedback, você conseguia perguntar para o chatbot, conseguia, enfim, diversas operações com os sistemas, a gente conseguia diretamente com o chatbot. E o legal é que lá a gente colocou isso no WhatsApp, né? Então, toda a inteligência que a gente tinha dentro do chatbot, que era um widget web, que era na web, nós conseguimos colocar dentro do WhatsApp. Aí, assim, a utilização dele explodiu, né? Porque é muito mais fácil você fazer pergunta no WhatsApp do que ir lá acessar um sistema, blá, 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 entrar no menu, fazer login, fazer isso, fazer aquilo, e achar qual é o teu Olerite. Ali você só entrava e dizia, Sara é o nome do chatbot lá, né? Na Ering é Érica. Então você dizia, Sara, pode mandar meu Olerite, por favor? Ou Olerite, talvez nem todo mundo sabe o que é, né? Eu já passei dos 40, mas Olerite é folha de pagamento, tá? Então, Sara, pode mandar a folha de pagamento para mim? Então, aí a Sara mandava um PDF para você com a folha de pagamento. Muito mais fácil do que você ir lá no sistema e pesquisar isso, né? Bom, mas aí não tem inteligência artificial? Poxa, mas a palestra não é sobre inteligência artificial, a palestra não é sobre chatbot e inteligência artificial. Então, na árvore não tem inteligência artificial, mas no processamento de linguagem natural existe inteligência artificial. E qual é a inteligência? A inteligência é você poder fazer uma pergunta e ela não ter que ser um match exato, né? Então, vou dar um exemplo bem típico para vocês, né? Então, quantos sinônimos tem bicicleta? Você pode chamar de bicicleta, de bike, sei lá, de bici, de magrela. Na minha época eu chamava até de camelo, né? Então, a partir do momento que você se refere a isso, você diz lá, vamos supor que a Ering vendesse bicicleta, você vai numa loja de bicicleta. Eu gostaria de ver o preço de uma bike. Quando você fala ver o preço de uma bike, ele entende que bike é a mesma coisa que bicicleta. Se você disser, eu quero ver o preço, o pessoal de Itajaí, né? Quero ver o preço de uma Zika, né? Lá em Itajaí, Zika é bicicleta também. Eu trabalhei com uma empresa de Itajaí também, o pessoal vinha trabalhar de Zika, então por isso que eu conheço essa gíria. Então, se você disser, mas eu queria comprar uma Zika. Então, essa Zika, o PLN, ele vai entender que isso quer dizer bicicleta também. Então, você não precisa fazer um match exato de expressão ou de frase para você conseguir ter um entendimento, né? Então, a inteligência artificial, ela está nessa variação da forma como você consegue se comunicar com o chatbot. E quem faz isso, né? Quem tem motor de chatbot que trabalha com recuperação de informação, com criação de arvorezinha? A IBM, que é o que a gente usa ali na Ering. Então vamos começar a fazer experiência com o Google. O Google tem um motor de PLN, a Microsoft tem um motor de PLN, a Amazon tem, Facebook tem. Então todos eles têm uma layer, uma camada free, que você consegue ir lá, se cadastrar e fazer umas experiências, fazer uma brincadeirinha, tá? A maioria deles você não precisa ter experiência em programação. Claro, você quer fazer integração com o sistema, você vai ter que ter experiência em programação. Mas para fazer um chatbot básico, assim, que só no estilo FAQ, você não precisa ter conhecimento de programação. A segunda abordagem para a criação de chatbots é um bot por geração de conversa. Ele é completamente diferente, não tem árvore de conhecimento. Você usa uma rede neural
Essa rede neural, ela busca informação em textos, você treina ela com esses textos, e aí, teoricamente, né, a rede neural é uma abordagem estatística para resolução de problema, e aí ela deve conseguir responder conhecimentos que estão nesses textos ali, certo? Eu não vou falar, não vou gastar muito tempo aqui falando sobre rede neural, né? Mas a ideia de uma rede neural, de uma forma bem simplista, que um curso de rede neural em 45 segundos, você tem uma camada de entrada com informações. Por exemplo, aqui a gente tem uma rede neural para tentar identificar, sei lá, o grau de mortalidade de uma pessoa, né? A idade de uma pessoa, o gênero, se ele está em uma casa de repouso, the New Mobility Score, sei lá, deve ser um índice médico, né? Isso aqui é alguma coisa para fratura de quadril, se a pessoa tem demência, se a pessoa tem diabetes, e aí você coloca todas essas informações na entrada. Aí você constrói uma arquitetura de rede neural, vou colocar aqui que essa aqui só tem uma camada mesmo, né, que é a hidden layer, a camada oculta. Essa camada oculta aqui, ela faz uns processamentos, assim, é um troço bem... Para mim, assim, ó, é a parte mais legal na área de computação, já trabalhei com muita coisa, mas a parte mais legal é a rede neural, tá? Você que aí é da área de análise e desenvolvimento de sistemas e tal, e curte tecnologia, eu recomendo. Para mim, é a coisa mais legal que eu já vi em ciência da computação, tá? Se eu pudesse, eu só faria isso para viver. Inclusive, nas minhas horas de folga entre trabalho, motocicleta e minhas filhas, eu gosto de montar as redezinhas neurais e brincar, assim, então acho bem divertido. E aí, aqui no caso, você tem dados de entrada, um processamento com esses dados e dados de saída, tá? Então, você consegue criar chatbots usando redes neurais e deep learning. Cristiano, mas você... e quem é que faz isso? Já tem muita coisa pronta em framework, né? Antigamente você tinha que montar a rede neural no braço, tudo no braço, programar tudo. Hoje em dia, eu não vou dizer que está fácil, mas está muito mais fácil, tá? Você pode usar TensorFlow, Python, Keras, Coffee, todos são frameworks de inteligência artificial que trabalham com redes neurais, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o CAF também trabalha com Deep Learning. O TensorFlow o TensorFlow trabalha, o Keras, ele é uma abstração em cima do TensorFlow, então ele trabalha assim, PyTorch trabalha, o CAF eu tenho a impressão que trabalha também, se eu não estou enganado. O CAF eu não tenho experiência nenhuma, todos os outros aqui eu já trabalhei um pouco. Então, eu fiz uma brincadeirinha com rede neural na Senior e eu criei um motorzinho lá para fazer chatbot que chama de Senior Brain, né? Então, era uma rede neural profunda, era uma RNN, que é uma rede neural recorrente. Se você, depois, né, o pessoal que gosta de tecnologia e está curioso, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Vocês podem pesquisar esse termo aqui, RNN, é um tipo de rede neural recorrente, assim, ela desenrola como se fosse um tapete, mas, enfim, vocês podem observar lá. LSTM é o tipo de neurônio que eu tinha, o Long Short Term Memory, que é um tipo de neurônio que ele consegue guardar contexto. Essa aqui é a figurinha a figurinha do neurônio. Para quem conhece um pouquinho de rede neural, o neurônio tradicional, lá o tal do perceptron, ele é bem simples, né? Ele tem algumas entradas, ele tem lá a função de ativação e uma saída, que a saída vai ser 1 ou vai ser 0, né? Em geral, aqui, esse neurônio aqui ele é bem mais complexo e também ele consegue fazer bem mais coisas, tá? Não vou gastar tempo da palestra aqui para explicar a parte matemática, até porque não é interessante, mas se você gosta disso, está aqui, procura por RNN, procura por LSTM, e você vai achar esses cálculozinhos. Na verdade, isso aqui são os portões, as entradas e as saídas que esse tipo de neurônio tem, tá? Então, eu montei o Senior Brain. O Senior Brain, ele foi baseado na arquitetura que o Google usa para tradução. Essa arquitetura, ela é chamada de Sequence to Sequence, ou S2S, né? Ela tem um encoder, que é uma rede neural recorrente, e um decoder, que é outra rede neural recorrente, né? Então, digamos, você entra com o texto em inglês, I am a person, e fala, eu não vou falar em francês aqui, porque eu não sei, tá? Je suis one personne, whatever, sei lá. Então, basicamente o que ela faz, essa rede neural, ela foi criada para pegar uma frase em um idioma e traduzir para outro idioma. E assim, quando você fala de chatbot, é exatamente isso que ele quer, né? Ele quer, você coloca um texto e ele vai te dar uma resposta para aquele texto, né? Então, foi uma ideia que surgiu ali e eu construí esse motor em cima dessa ideia. Na época eu usei o TensorFlow. Então, o que eu fiz, né? Eu treinei a rede neural com 250 mil diálogos de personagens de filmes,
para quem estiver interessado, está aqui embaixo a referência, tá? Você consegue baixar, é um CSV gigantesco. Como eu trabalho com computação, né, enfim, gosto de tecnologia, nerd, essas coisas, eu peguei aqui lá do arquivo, peguei um diálogo de Star Wars, né, mas enfim, o corpus, essa base de dados aí, ela tem 250 mil diálogos de filmes e eu treinei o bot com ela. Então, assim, ó, depois de 2 horas de treinamento, o bot conseguia falar isso para mim, né, ele não falava quase nada, né, então, olha só, 2 horas de treinamento, human sou eu, e o bot, obviamente, é ele, né, então, eu tentei conversar com ele. Uma coisa que eu não falei, mas que é bem importante, é que, tanto em questão de PLN, lá no motor de árvore de busca e tal, cada idioma tem um motor diferente, então tem um motor para o inglês, um motor para o português, um motor para o italiano, um motor para o espanhol e assim sucessivamente. Aqui na rede neural, como a única base de dados bem grande que eu achei era essa aqui, e ela estava em inglês, eu tinha que conversar com o bot em inglês, né? Então, primeira iteração, depois de 2 horas de treinamento. Depois de 20 horas de... Aqui não está muito bom, né? Ele não falava coisa com coisa, né? Aqui, ele ficou triste, olha só. Hello, ele, I'm sorry. O bot estava deprimido com 20 horas de treinamento. Eu tenho outras iterações aqui, mas eu vou botar as principais, né? Olha só, essa aqui foi a iteração melhor que eu tive, com 80 horas de treinamento dessa rede neural. Então, ó, a iteração 22.000. Aqui esses dois não tem muita noção, mas olha só. Eu perguntei para ele, você está com alguém? Ele disse, não. Então, você está sozinho? Sim. Tem certeza? Sim. Opa, desculpa. Você gostaria de estar com alguém? Sim. Posso me juntar a você? Aí ele se perdeu aqui, né? Eu perguntei, onde você está agora? Com você. Deixa eu só sair. É verdade? Aí eu disse, você está me assustando. E ele, estou? Eu disse, sim, vamos falar sobre outra coisa. E ele, sobre o quê? Eu disse, eu sou Cristiano, qual é seu nome? E aí, o interessante, né, eu não printei essa parte, mas ele lembrou de uma conversa anterior, que ele disse que o nome dele era Zack. Não sei de onde ele tirou isso, né, mas ele disse que o nome dele era Zack. E aí, com 120 horas de treinamento, aconteceu o tal do overfitting. O que é overfitting? Overfitting dar uma comparação, uma paralelo com o ser humano. Se você estudar demais, cara, se estudar demais, você vai ficar maluco, né? Todo mundo precisa de descanso. O overfitting do bot é isso, ele ficou muito treinado, e aí ele se perdeu, esqueceu as coisas que ele sabia, e eu acho até que ele ficou bravo comigo, né? Ele escreveu aqui, is going to kill, quer dizer, queria matar alguém, né? Pensei, meu Deus, eu criei a Skynet. Mas não, na verdade não, né? Isso aqui é só uma experiência que a gente fez lá, porque isso, na época, estava surgindo, né? Obviamente, isso aqui não foi não foi colocado em produto, porque é uma caixa preta, né? Eu não posso dizer, embora às vezes a gente tenha vontade, né? A gente não pode dizer para o consumidor, aquele consumidor chato, que a gente tem vontade de matar ele, né? Eu não posso dizer isso para ele nunca, né? E foi o que o bot falou aqui para mim. Então, foi uma experiência na época, eu guardei isso, botei numa caixinha e, quem sabe, no futuro, a gente vai revisitar isso, né? Bom, e aí, quando se fala de futuro, isso aqui é o que a gente tem de mais moderno atualmente, é o GPT-3. O GPT-3 é um modelo de linguagem desenvolvido em Deep Learning pelo OpenAI. Ele é surpreendente, tá? Ele faz umas coisas que, se você... Eu mesmo fico assustado. Então, eu não vou passar o vídeo aqui, até porque a nossa palestra não tem tanto tempo assim, mas o GPT-3 é um modelo de linguagem. Eu coloquei um vídeo aqui para vocês depois observarem ele no YouTube. Eles pegaram várias conversas, vários textos do Steve Jobs, né, ao longo dos anos, e treinaram essa rede neural com os diálogos do Steve Jobs, perguntas e respostas, entrevistas, o livro dele, biografia, enfim. E aí, o resultado é impressionante. Se você entrar lá, você vai ver. Então, cutting edge, ou seja, assim, a tecnologia, a vanguarda da tecnologia é o GPT-3 com o OpenAI e o Google Duplex. Eu não sei, talvez o Duplex ele ficou bem famoso, né? Muita gente talvez tenha visto. É aquele botzinho que ele serve para agendar consulta no cabeleireiro. O pessoal da Google, faz uns 2 anos atrás, fez umas experiências, né? Então, você ligava lá e, oi, meu nome é Cristiano, eu gostaria de agendar um horário para cortar cabelo. Aí o bot fala com você, e parece um ser humano falando, tá?
Ele diz, mas para que dia você gostaria? Eu gostaria de terça-feira. Daí ele olha lá no sistema e diz, terça-feira eu não posso. A quarta pode? Daí eu digo, não, quarta não. Que outros dias você tem? Eu tenho um horário na quinta e um horário na sexta. O bot fala com você, assim, é impressionante. E um negócio bem legal é que, assim, em outubro de 2020, o Google expandiu o Duplex para business em 8 países, ou seja, logo, espero eu, né, até a gente está tentando trazer isso ali para a Eric, eu quero colocar o Duplex ali para nos ajudar. Eu também coloquei um vídeo, tá, para vocês aí depois, vocês podem assistir esse vídeo ali com mais calma, com mais tempo, e observarem ele funcionando. Ele realmente é um negócio impressionante, tá? Esses dois aqui, ó, isso é cutting edge em tecnologia. Mas eu tenho uma pergunta, né? E na prática? Bom, na prática, a gente usa o quê? Na prática, os bots com que você conversa no mercado, eles usam essa abordagem aqui, tá? Eles usam a abordagem do bot baseado na recuperação de informação. Por quê? Porque por mais legal que seja você usar a rede neural, por mais interessante que seja usar GPT-3, usar Google Duplex, isso ainda não virou uma coisa que está completamente difundida no mercado. Ou seja, eles terem expandido para business em 8 países, quer dizer, você precisa entrar em contato com eles, você precisa ser liberado para isso, enfim, tem uma fase de testes, né? Então, assim, pessoal, posso garantir para vocês que 100% dos bots que você vê por aí, eles utilizam árvore de conhecimento. Então, sempre tem um ser humano lá atrás. A Bia do Bradesco, que usa o Watson. Aliás, o Bradesco é o responsável pelo Watson da IBM, que é o motor de inteligência artificial da IBM, ele ter sido traduzido para o português. Tá? O Bradesco queria um bot, que é a Bia, né? E enfim, ela é um bot bastante elaborado, ela funciona muito bem, foi um dos primeiros no Brasil, e ela, assim, você olha, poxa, mas que legal esse cara aqui, sim, esse cara aqui, ele usa árvore de conhecimento. Então, o bot da Ering, árvore de conhecimento, o bot da Senior, árvore de conhecimento, o bot da Vivo, árvore de conhecimento, o bot da Americana, do Submarino, todos esses caras, árvore de conhecimento. Por quê? Porque é o que funciona melhor com a tecnologia que a gente tem atualmente, tá? Talvez no futuro, espero eu que não seja muito longe, a gente consiga trabalhar esses modelos de linguagem baseados em rede neural, esses modelos de linguagem mais modernos, né? É a minha esperança também, porque é menos trabalho. É bastante trabalhoso fazer a curadoria de um chatbot colocando intenção, treinando intenção, vendo se ele respondeu certo, enfim, é um trabalho bastante de formiguinha mesmo, assim. Mas assim, né, pessoal, mesmo a gente usando uma tecnologia que não é tão legal, que é uma árvore de conhecimentos, mas somente nos Estados Unidos a utilização de chatbot dá uma economia anual de 23 bilhões de dólares. Bom, como é que um chatbot economiza? Cada vez que um chatbot consegue responder a tua pergunta, é um ser humano que não precisa respondê-la. Então, você imagina em época de Black Friday, por exemplo, como fica uma loucura nas vendas, né? Não só da Ering, mas Submarino, enfim, todas as lojas, né? E Dia das Mães, e Dia dos Namorados, e Natal, e Dia dos Pais, e, enfim, essas datas, a demanda por atendimento ao consumidor, ela aumenta muito, né? E as empresas, para suprir essa demanda, em tese, elas precisam contratar profissionais, e elas contratam. Mas o fato de você ter chatbots, né, permite que você contrate profissionais para outras funções. Você não precisa colocar eles só para atendimento, né? Por quê? Porque um bot atende ali, sei lá, 100 pessoas ao mesmo tempo. Se ele vai resolver ou não essa dúvida, aí é outra questão. Mas ele consegue fazer um primeiro atendimento e, assim, eu não posso abrir números aqui, né, mas na Ering a gente tem um índice de retenção, ou seja, de pessoas que não passam do chatbot, é um índice bem legal mesmo, tá? A gente sempre está tentando aumentar, mas é um volume grande, é mais da metade das ligações que a gente tem, elas não, dos contatos que a gente tem, desculpem, eles não precisam passar por um ser humano, eles param ali no chatbot, tá? Então a gente economiza por isso. E também coloca seres humanos para fazer atividades mais complexas e para responder perguntas mais complexas, né? Porque se o cara perguntar para mim assim, ó, qual é o prazo de entrega de um produto?
E aí, poxa, você passa isso para um ser humano, o ser humano vai dizer, ah, senhor, são 5 dias úteis. O chatbot pode dizer isso, né? O chatbot consegue responder isso. É muito mais nobre botar um computador para fazer esse trabalho repetitivo do que botar um ser humano para responder isso. Agora, uma pergunta complexa, o computador ainda não consegue, né? Então, é ideal que um ser humano consiga responder. Aqui no Brasil, né, eu coloquei algumas estatísticas. Então, o mercado brasileiro em quantidade de bots produzidos, quantos bots sua empresa ajudou a desenvolver? São uma base com 85 empresas que produzem bots. E a gente tem evolução, né? Em 2017, 8 mil, 2018, 17 mil e 2019, 61 mil. Agora, você imagina esse número, essa estatística deve sair ano que vem, né? Mas você imagina esse número no ano que vem, com a pandemia e com o aumento das vendas no e-commerce, né? Isso deve explodir. Para quais canais a sua empresa já desenvolveu bots? 86% utilizam o Facebook Messenger, 85% sites na web, então é aquele widget, né? Sobe um pop-up lá, um iframe mesmo, e você conversa com ele lá num aplicativozinho, né? WhatsApp, o que é muito interessante no WhatsApp é o seguinte, é que até 2 anos atrás, o WhatsApp não permitia que você criasse bots, não tinha API para você criar bots. E agora eles estão vindo muito fortes com isso, né? Em 2 anos ele já tem 75% aqui nessa estatística. Eu imagino que no futuro eles vão chegar, se não segundo, se não primeiro, segundo, pelo menos aqui, né? Porque o WhatsApp é dia a dia, né? Para vocês terem uma ideia, né? A Avon é um dos cases de bot no mundo com mais tecnologia. A Avon, aquela mesma tiazinha que vende perfume lá para você, ela consegue fazer o quê? Ela consegue bater uma foto de um produto no WhatsApp e mandar para a sede da Avon, dizendo, quero 8 unidades desse cara aqui. Existe uma inteligência artificial lá por trás, que ela reconhece aquela imagem e já registra esse pedido. Então, a Avon é um dos cases de WhatsApp no mundo que usa mais tecnologia. O Brasil está muito bem nesse quesito, tá? Por exemplo, o iFood é o maior case de WhatsApp do planeta, tá? Eles têm um bot muito inteligente lá e vários, né? Talvez, às vezes, você não desenvolve só um bot. Então, o iFood tem um bot para o consumidor, tem um bot para o motoboy, tem um bot para o restaurante, tem bot para cada finalidade, porque, na minha experiência, isso também é muito latente, assim, a gente consegue perceber. Se você tentar colocar um bot só para resolver tudo, ele não consegue. É o análogo numa empresa, né? Se você quer falar sobre finanças e você vai perguntar para o programador não sabe. Agora, se você quer saber sobre código-fonte, você não vai perguntar no financeiro. Então, eu acredito nessa analogia, assim. Então, um bot para cada área de conhecimento, assim como a gente tem um ser humano para cada área de conhecimento, né? E para que as pessoas estão usando bots aqui no Brasil? 94% para saque, 75% para venda, né? A Avon, você consegue fazer pedido. E assim, né, o que é engraçado é que mesmo quando não é bot, o WhatsApp ele é um meio de negociação muito poderoso, né? Enfim, o último veículo que eu comprei pelo WhatsApp. Claro que eu não paguei pelo WhatsApp, mas eu negociei com, beleza, cara, o cara mandou foto, o cara mandou vídeo, o cara mandou o documento do veículo para mim, né, mandar moto para mim, o cara gravou ela ligada, o som do motor, tudo, e enfim, e ele fez a venda toda pela web, e aí eu fiz o pagamento por transferência e tal, mas a venda foi toda pela web, e na verdade eles poderiam ter automatizado isso com o bot, eu até sugeri para eles lá. Bom, então, conclusão, né? As redes neurais são legais, mas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje, que funciona o paradigma da árvore, né? Então, todo mundo quer usar a rede neural, data science, né? A profissão do futuro, rede neural, inteligência artificial. Isso é muito legal, e inclusive na árvore a gente usa a inteligência artificial, no PLN, mas rede neural hoje em dia ainda não está pronto para o mercado. Talvez, se eu vier dar conversar com vocês daqui a 2 anos, eu tenho que apagar esse slide aqui, tá? Mas hoje em dia é isso aqui mesmo. Uma coisa que eu aprendi também é aquilo que eu falei antes, das áreas de conhecimento. Você tem que definir um objetivo para o bot tem que atender uma finalidade, até para você ter uma expectativa e planejar direitinho a construção dele, né? Porque como existem projetos de bot bem-sucedidos, existem projetos de bot que são frustrados, que o bot não atende, a galera não curte conversar com ele. E aí um bot que ninguém conversa com ele, ele morre, né? Porque custa manter um bot, você tem que manter uma estrutura na nuvem, você tem que pagar alguém para ficar treinando ele, e daí se pouca gente conversa, quer dizer que pouca gente está usando. Se pouca gente está usando, o ser humano lá que deveria
está sendo substituído por ele não está. Então, ele não se paga, né? E aí uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, né? Jogo da imitação. Usar uma persona para o bot ou não? O que é persona? É uma personalidade. Ah, esse bot tem que ter uma personalidade, assim, ele tem que ser legalzinho. Oi, Cristiano, que legal, tudo bem, como é que você tá? Mandar emoji, coisa assim, e ele ter uma característica. Eu, pessoalmente, eu prefiro não. Eu prefiro um bot direto. Por quê? A primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte, olha, eu sou um bot. Porque a gente mexe com tecnologia e tal, mas tem muitos consumidores, muita gente que usa a internet que não tem essa noção. E se vir alguém digitando para ti, e a gente faz isso, né? Quando você conversa com o chatbot, aparece aqueles 3 pontinhos lá da ansiedade, né? Não tem, poucas coisas dão mais ansiedade na vida de um ser humano do que você está conversando com alguém e aparecer os 3 pontinhos do, sei lá, a professora Daniela está digitando. Cara, você fica ansioso, né? Meu Deus, o que ela vai falar? Alguma coisa legal, ela vai mandar alguma coisa para mim. E a gente faz isso no bot, né? Então o bot também. O bot fica os 3 pontinhos lá pingando para você conversar com ele. Mas na minha experiência, o que eu quero é a resposta. Eu quero que o bot atenda a minha necessidade. Eu não quero que ele seja legalzinho. E, obviamente, você não vai ser grosso com quem está falando com você, né? Mas, assim, esse negócio de ficar mandando emoji, ficar fazendo conversinha, eu não gosto. Os bots que eu projeto, a não ser que a gente tenha uma demanda muito forte, eu prefiro que eles sejam diretos ao ponto, né? Primeira coisa, fala que é um bot. Segunda coisa, beleza, vamos tentar resolver teu problema, tá? E aí, o último item aqui que eu aprendi ao longo desse tempo é curadoria sempre. A curadoria, que é o processo de melhoria do chatbot, de você ir lá e ver o que ele está respondendo, ver o que as pessoas estão perguntando, ajustar aqui, ajustar ali, apagar uma coisa, colocar outra, colocar um conteúdo sobre Covid, colocar um conteúdo sobre Black Friday, e acabou a Black Friday, o conteúdo ainda está lá, não, tira de lá, né, tem que cuidar com esse tipo de coisa desaponta o consumidor, né, e a gente tem que tentar deixar, no caso da Erg, por exemplo, o consumidor sempre feliz, né. Então, basicamente era isso, pessoal. Eu agradeço aí a paciência e a disponibilidade de vocês. De novo, agradeço imensamente o convite da professora Daniela aí para palestrar para vocês. E eu gastei quase todo o tempo que nós tínhamos. Eu falo demais, eu vou parar de compartilhar e vou abrir para as perguntas ali. Se tiver alguma, fiquem à vontade. De novo, muito obrigado. Se quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail está ali embaixo. Fiquem à vontade, de verdade. Cristiano, muito bacana a tua palestra. Eu mesma não conhecia todas essas tecnologias que você mencionou, a forma de criar um chatbot aí, né? Embora a gente seja da área de informática também, né? Tudo que a gente tem oportunidade de ter contato e conhecer, né? Como funciona. E achei muito interessante. Meus parabéns pela tua palestra. Obrigado. E gostaria de começar com uma pergunta, se não surgir ali por enquanto o pessoal que está nos acompanhando no Facebook vai se organizando para perguntar, né? Podem perguntar. Eu queria saber, se eu tiver uma empresa ou na nossa instituição de ensino, se eu quiser implantar um chatbot, qual é o processo, como se dá a prospecção, a definição e a implantação de um chatbot? Por onde a gente começa? Então, boa pergunta. É como uma definição de requisito de um software, né? Digamos que você vai fazer um software para logística, você vai pegar o pessoal de logística e vai pedir para eles desenharem o processo para você o processo que vocês querem automatizar, né? No chatbot não é muito diferente. Então, por exemplo, nós fizemos um bot para o suporte interno, então os colaboradores vão lá e perguntam, como é que eu faço para conectar no Wi-Fi? Como é que eu faço para abrir um chamado referente a defeito no monitor, por exemplo, né? Então, o que a gente fez? Nós pegamos as pessoas da área de negócio, as pessoas que atendem esses profissionais que fazem essas perguntas dentro da empresa, e a gente perguntou, olha, quais são as dúvidas mais comuns? O que o pessoal mais pergunta? Qual é a principal dor de vocês? Algumas dessas dores que eles levantaram, realmente a gente não tem como ajudar,
e a gente acaba mandando eles abrirem um chamado. Mas boa parte das dúvidas a gente consegue mapear o conteúdo e colocar no chatbot, né? Então, uma coisa importante também que eu acabei esquecendo de falar é que existe o que a gente chama de transbordo, né? Então, digamos que você está lá conversando com o chatbot assim uns 15 minutos e, poxa, não conseguiu. Aí a gente permite que ele clique num botão e vá falar com o ser humano, que aí o ser humano vai resolver o problema dele, né? Então, isso é outra coisa também que dá para a gente colocar no bot. Mas a ideia por trás é igual a um software. Você vai pegar um especialista no desenvolvimento daquilo de negócio e aí você vai transformar o processo dele para um chatbot. É muito parecido, tá? Isso não é muito difícil, não. Tem uma pergunta da Graciliana ali, eu posso responder, professora? Por favor. Então, o idioma é um desafio no desenvolvimento de chatbot, especialmente com português brasileiro. Se a gente for usar rede neural, sim, porque na época eu pesquisei, né? Eu pesquisei vários corpos de dados com idioma português e eu não achei no volume suficiente, tá? Na época, essa arquitetura de rede neural que eu utilizei, ela precisava de muitos dados. Então, se você olhar e baixar aquele corpus lá que eu baixei do idioma inglês, você vai ver que tem 250 mil diálogos de filme, então é muita coisa mesmo. Em português, o máximo que eu achei era 5 mil, e 5 mil não seria o suficiente para eu treinar a rede neural. Hoje em dia, a gente tem outras redes neurais que elas não precisam mais de tantos dados, mas eu confesso para você que eu não mexi mais com esse tema, não fui mais atrás disso. Mas usando aquela abordagem da árvore de conhecimento, não é mais um problema, porque IBM tem em português, Google tem em português, Amazon tem em português, Microsoft tem um modelo bem legal em português. Então, assim, qualquer pessoa pode ir lá, criar uma conta no site deles, né, na plataforma de nuvem, desses 4 players que eu falei, e construir um chatbot, porque o modelo de PLN em português já está treinado e ele já vai entender o que você fala. Então, sim e não, né? Se você usar árvore de conhecimento, não. Se você usar rede neural, sim. Hoje em dia é um problema. Mas o bacana é assim, né? Se você pensar em termos de rede neural, com aquele trabalho que eu fiz, eu ensinei um computador a falar inglês em uma semana, né? Então, isso demonstra um pouco o poder daquela metodologia. Mas, ao mesmo tempo, né, ele não falava tudo corretamente. Então, aí é uma questão de cadenciar um pouquinho a vontade que você tem de mexer com a tecnologia cutting edge e fazer o negócio funcionar para a empresa. Obrigado pela pergunta, Graciliana. Temos mais alguma pergunta? Pessoal que está nos acompanhando no Face. Você comentou, quanto isso, vou fazer mais uma, tá, Cristiano? Tudo bem. Você comentou do Google Duplex e do GPT-3, é isso, né? Isso. Isso, né? Comparado com a estruturação de árvores de conhecimento, como é a estrutura do Google Duplex e do GPT-3? Perfeito. O Duplex, eles não abrem a arquitetura deles, né? Até porque vai ser um produto que a Google vai vender, né? Então, eu não faço ideia como é que é a arquitetura interna deles. Deve usar uma rede neural recorrente ou alguma coisa diferente lá, que eles nem abrem para o público, né? Para funcionar daquela forma. Com relação ao OpenAI, eu não conheço a estrutura deles a fundo, mas se você entrar lá, você consegue entender a arquitetura da rede neural que eles usam por trás. É um deep learning, né, uma rede neural profunda, mas você consegue entender. Qual é o problema que a gente tem? A GPT-3 realmente ela é impressionante, tá? Se você colocar no YouTube GPT-3, você vai ver que ela consegue já realizar um trabalho de um programador júnior, assim, você consegue digitar um requisito na tela, ela entende o requisito de front-end, obviamente. Você coloca eu quero um botão vermelho com um quadrado azul atrás e um menu com as opções tal, tal e tal. Você vai escrevendo isso na tela, ela vai programando HTML, CSS e bota isso, escreve assim. É impressionante, né? Então, com base nesse potencial, o que a Microsoft fez? A Microsoft licenciou a tecnologia. Então, eles fecharam esse negócio.
Eu não sei exatamente como funciona, é o contrato que eles fecharam lá com a OpenAI, mas no meu entendimento eles deram uma grana violenta para a OpenAI e fecharam o negócio. Então, embora talvez você consiga ver lá qual é a arquitetura, eu não sei como é que vai ficar a utilização desse GPT-3. GPT-2, é claro, né, você tem o GPT-3, você teve antes o GPT-2, que já era legal, e o GPT-1. Então, o GPT-2 você consegue ir lá, baixar no GitHub e fazer um projetinho, se você quiser, bem tranquilo. GPT-3 depois desse licenciamento da Microsoft, você não consegue mais. Mas para responder diretamente a tua pergunta, eu não conheço profundamente a arquitetura de nenhum deles. O Google, porque não tem como, e o GPT-3, porque eu não fui atrás. Talvez você consiga alguma coisa ainda. Obrigada. A Graciliana tem mais uma pergunta e depois a gente tem mais uma do Rodrigo. A Graciliana pergunta o seguinte: o robô Sofia poderia se dizer chatbot que tem empatia com o cliente? O Sofia, só para me situar, é aquele robô que tem um rosto humano ou não? Estou falando besteira aqui, que eu confesso que eu não conheço o robô Sofia. Se a Graciliana puder comentar ali, de repente, para me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado a respeito disso. Não sei se a professora Daniela conhece, porque eu não conheço. Eu estou imaginando que é aquele robô que tem expressão e tudo lá, que o pessoal coloca vídeo no YouTube. Eu não tenho certeza se é ele. Eu vou responder como se fosse ele. Se não for, depois a Graciliana vai me desculpar. Ela manda um e-mail lá para mim, bem de boa. Então, eu, pessoalmente, se a gente está falando daquele robô lá que tem expressão, que tem tudo, para mim aquilo lá é tudo fake, tá? Eu não acredito em nada daquilo. Por quê? Porque, tirando que a gente tem GPT-3 e Google Duplex, que saiu há muito pouco tempo, não existe nada tecnologicamente que permite que aquilo aconteça. Eu não acredito que aquilo é tecnologia. Até porque é isso que você falou, tá? Ela tem muita empatia, se é essa, Sofia, que você está falando, com o entrevistado ali no caso, né? Então, eu confesso que eu não acredito. Se o Sofia que você está falando for outro chatbot, aí você me desculpa, realmente eu não sei de que chatbot você está falando. Não, mas... era desse robô que você mencionou. É desse mesmo? Ah, legal. Assim, para mim, eu não acredito em nada daquilo, tá? Eu acho que é muito bom para ser verdade. Eu não vi nada daquilo funcionando em lugar nenhum, e durante muito tempo da minha carreira, eu estudei PLN, estudei rede neural e fiquei em cima. Para vocês terem uma ideia, esse case ali que eu falei do treinamento das redes neurais foi um dos primeiros que a gente conseguiu ter, assim, vou dizer de verdade, no mundo inteiro funcionando com rede neural. Foi o 6º ou 7º, assim, que o pessoal conseguiu botar para rodar. Então, durante muito tempo eu estudei, e sempre que eu via aqueles vídeos eu ficava cético, porque eu não conhecia nada tecnologicamente avançado o suficiente para fazer algo interagir daquela forma. Não pela expressão dela, mas porque isso eu acredito que seja possível, mas pelos diálogos, pela profundidade dos diálogos que ela tem. Se você chegar hoje e olhar o vídeo que eu coloquei na apresentação lá dos diálogos com o Steve Jobs, mesmo assim, hoje a gente não tem essa profundidade total de diálogo. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que aquilo não é fake, tá, Graciliana? Eu não compro essa ideia, não. A gente tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo, que eu vou projetar. PLN é um dos maiores desafios da IA hoje em dia. Analisando isso e o GPT-3, acredita que estamos evoluindo para a utilização do PLN, como hoje usamos ML, Machine Learning? Machine Learning. Então, que o Machine Learning, né, ele ganhou uma projeção muito grande nos últimos anos, né? Mas se a gente pensar friamente a respeito do que acontece com o Machine Learning, a gente consegue uns resultados bem bacanas mesmo, né? Mas a abordagem basicamente é a mesma, né? É uma abordagem em redes neurais e Machine Learning, na maioria das vezes trabalham com estatística, né? Então são abordagens estatísticas de resolução de perguntas. Então, eu imagino que PLN com o GPT-3 se torne realmente mais popular. Se vai ficar tão popular quanto o Machine Learning, se a gente vai usar tanto quanto o Machine Learning, eu não sei. Porque, assim, hoje, se você quiser, você consegue usar Machine Learning para ver lá na empresa onde você trabalha, as vendas e tal, fazer uma projeção, né?
Mas se você quiser usar o PLN para ouvir o áudio, por exemplo, de um celular, ou ouvir isso que a gente está falando aqui e usar isso para impulsionar suas vendas, você ainda não consegue. Então, eu não sei se ele vai atingir o mesmo nível de popularidade que a gente tem com machine learning, com framework, que qualquer pessoa pode chegar e usar, né? Até porque, Rodrigo, é um pouco mais complexo, né? A PLN com o GPT-3 é um problema mais complexo de resolver do que, sei lá, projeção de vendas, análise de recomendação de vendas e tal. Então, eu acho que ele vai ficar mais popular e vai ficar mais fácil de usar, mas eu não sei se chega ao ponto de ser, vou fazer uma aspa bem grande aqui, fácil de usar como machine learning, tá? Mas é uma excelente pergunta, é um questionamento, realmente. E, na minha opinião, não vai ficar tão popular, mas vai ficar bem mais popular do que é hoje. Tá no mudo, professora. Sim. Microfone. Obrigada pela resposta, obrigada pelas perguntas, Graciliana, Rodrigo, também. Temos mais alguma pergunta? Não? Bom, então, acho que a gente podia encerrar, né, Cristiano? Agradeço mais uma vez a tua presença aqui, né, a tua disponibilidade, a palestra que você nos fez, aí os esclarecimentos, né, e também o compartilhamento do material que você vai deixar aqui para o pessoal. O Rodrigo está perguntando ali, vagas na Hering, se tem alguma para desenvolvimento? Dá uma olhadinha lá no site, Rodrigo. Assim, coincidentemente, né, a gente conseguiu trazer uma pessoa para me ajudar lá na área de inteligência artificial. Eu fiquei sabendo hoje que essa pessoa virá lá para me ajudar, né? Mas a tendência é que cada vez mais a gente aborde estratégias de inteligência artificial para trabalhar com conversação. Então, se a ideia do Rodrigo é trabalhar nessa área, fica ligado lá nas vagas, que agora, obviamente não, porque a gente acabou de contratar, mas no futuro, um ano e meio, talvez a gente abra mais vagas, mas para a área de desenvolvimento, imagina, assim, eu sou um pouco separado da área de desenvolvimento, né, que é a minha área é mais transformação digital e inovação, mas eu imagino, todas as empresas de TI estão nessa, né, estão nessa loucura, estão procurando profissional. E a pergunta dele foi muito boa, assim, então eu acho, dá uma olhadinha lá no site, de repente se cadastra lá que é muito bom trabalhar lá, você vai gostar. Tendo vagas lá, profissional competente, a gente está sempre buscando. Bacana. Então, fica de olho aí, Rodrigo. Então, mais uma vez, eu agradeço, Cristiano, né? Parabéns pela palestra, muito obrigada por estar com a gente aqui essa noite, né? E seja sempre bem-vindo. Infelizmente, agora a gente não pode se encontrar presencialmente, né? Mas, quando pudermos, o Campus Gaspar está sempre à disposição, né? Para nos fazer uma visita lá, que vai ser muito bem recebido, com certeza. Muito obrigado, professora. Eu conversei com a professora no início, né? Eu visitei já o campus de vocês, eu acho a estrutura fantástica, a localização muito bacana mesmo, né? E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre tecnologia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e como eu disse no começo, né, eu não estou lecionando no momento, mas eu lecionei diretos em graduação por 14, 15 anos, então eu sinto falta desse contato com as pessoas, enfim, de conversar. Agradeço também pelas perguntas aí do pessoal, muito obrigado, agradeço pela participação de todos, e também me coloco à disposição ali em oportunidade futura, a gente pode, de repente, explorar um pouco mais o aspecto técnico do chatbot, mostrar como constrói, falar um pouquinho sobre rede neural. Então, também me coloco à disposição. E se o pessoal que não quis fazer pergunta aqui, quiser fazer pergunta, pode mandar DM lá no Twitter ou pode mandar e-mail para mim, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? De novo, muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada. Só um último recado para todos que estão aqui ainda presentes, também estendo o convite para o Cristiano, né? Amanhã a gente tem uma programação intensa também. À tarde nós temos uma palestra de inteligência artificial e aplicação em saúde, às 15h15.
à noite nós teremos outras 2 palestras, né, às 19 horas, com o Rodrigo de Lima Oliveira, da Unimed, que vai falar sobre monitoramento cardíaco usando IoT, inteligência artificial e realidade aumentada. E depois, mais tarde, o Hugo Lima, da Ipiranga Produtos de Petróleo, que vai falar sobre a estratégia do Data Lake na inteligência artificial. Né? Essa palestra às 20h30 e a anterior às 19 horas, estão todos convidados, a programação está ali no site do campus, nas redes sociais, e vai continuar sendo transmitida pelo Facebook do Campus Gaspar. Então, desejo uma boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, agradeço, Cristiano, um abraço lá para o pessoal da NBW e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado.